Fala, galera do canal Flamengo Sem Limites. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é o podcast do canal Flamengo Sem Limites. Episódio número 21, gravado nesta sexta-feira, dia 4 de agosto de 2023. E hoje vamos falar sobre a vitória do Flamengo sobre o Olímpia, em partida disputada ontem, quinta-feira, dia 3 de agosto, no estádio do Maracanã, placar de 1-0, em partida válida pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Flamengo e Olímpia entraram em campo na noite da última quinta-feira para disputar o primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores da América, dois tricampeões da América, né? Flamengo tricampeão, Olímpia também tricampeão. E o Flamengo foi dentro daquilo que eu já esperava que o jogo fosse se apresentar. Não esperava que a dificuldade do Flamengo em furar uma retranca montada pelo técnico do Olímpia, o ex-jogador do Palmeiras e do Grêmio, Arce, fosse ser tão difícil, né, como foi para o Flamengo furar a retranca, né, o bloqueio, o ônibus branco parado na frente da área do time paraguaio. A postura totalmente defensiva do Olímpia, ela dificultou e muito os planos de Sampaoli. O Arce montou um time, eu esperava que ele fosse montar o time até num 4-5-1, tentando explorar uma velocidade de contra-ataque, mas nem isso o Olímpia se propôs a fazer. O Olímpia se propôs a simplesmente picotar o jogo, matar o Flamengo na base das faltas e formar muitas vezes linhas defensivas com 5 e até 6 jogadores na linha de defesa, o que fez com que o Flamengo tivesse muita dificuldade em furar esse bloqueio, como eu disse, montado pelo técnico Tique Arce, ou Francisco Arce. O Olímpia jogava, como eu falei, num 5-4-1 e até mesmo num 6-3-1. Né? Vou mostrar para vocês no campinho aqui. Como vocês podem perceber, aqui nesse campinho da prancheta, 5 jogadores na linha defensiva, 4 na linha de meio de campo e somente um jogador postado, né, no campo de ataque. Na verdade, essa linha, por muitas vezes, em muitas ocasiões, ela formava uma linha de 6 jogadores. Né? Essa linha de 5 jogadores dificultou e muito as ações do Flamengo, sem contar aqui, ó, que esses 3 homens fechavam a entrada da área, o que fazia com que o Flamengo buscasse as laterais. Só que as pontas, as laterais, também estavam congestionadas, porque aqui fazia uma dobra de marcação e por várias vezes, em várias ocasiões, a saída do Flamengo foi tentar chuveirar essa bola dentro da área. Essa questão desse posicionamento, né, digamos assim, do time do Olímpia, do time paraguaio, dificultou e muito a vida do Flamengo. O Flamengo tinha muitas dificuldades de criação, né, com um meio muito congestionado e as laterais, as pontas, também congestionadas pela dupla marcação montada muitas vezes pela equipe paraguaia, né, ficou dificultando realmente o Flamengo de furar esse ferrolho. E o esquema do Sampaoli também dificultou o trabalho pelo lado esquerdo, principalmente. Pela ponta, pelo lado direito, o Wesley era quase como um ponta-direita, bem aberto, bem espetado, tentando explorar, né, e alargar o campo, explorar as costas do lateral, que subia pouquíssimo. Os laterais do Olímpia não apoiavam. Inclusive, no Abre o Jogo de ontem, eu trouxe o destaque, né, do Alejandro Silva. O Alejandro Silva, figura apagadíssima na partida, muito em função do posicionamento fixo que ele teve que manter, porque ele jogando como um lateral direito, ele ficou ali basicamente guardando posição, porque o Bruno Henrique caía por aquele setor. Eu vou trazer no campinho mais uma vez aqui para a gente analisar agora a questão relacionada ao time do Flamengo. A gente pode ver aqui, ó, o Flamengo entrou basicamente, na teoria, com essa linha aqui, como eu trouxe ontem no Abre o Jogo, né? Um 4-2-3-1. Só que como o Olímpia não oferecia nenhum tipo de risco à defesa do Flamengo, né? O Olímpia atacou pouquíssimas vezes, essa linha aqui de 4 defensores, ela praticamente não existiu. Por quê? Porque o Wesley subia
e fazia esse balanço aqui ofensivo. O Fabrício Bruno abria aqui pela direita, o Davi fazia o zagueiro pelo meio e o Ayrton Lucas, que na minha visão o esquema do São Paulo prejudicou muito a atuação do Ayrton Lucas. O Ayrton fazia essa saída de 3, como mais ou menos o Felipe Luiz costuma fazer quando atua. E aqui na frente, o Arrascaeta mais centralizado, o Bruno Henrique bem aberto aqui e o Gerson fazendo uma outra linha aqui no meio de campo, junto com o Arrascaeta e Everton Ribeiro. E o Alan aqui na cabeça de área. Então olha só, o Flamengo quando atacava num 3, 1, 5, 1. Porque o Gabigol ficou muito isolado aqui na frente. E quando o Flamengo atacava, aquele balanço defensivo da equipe do Paraguai, né, do Olímpia, fechava muito bem esses espaços. Então o Flamengo não tinha muita capacidade de criação. E, a meu ver, a escolha do Sampaoli em colocar o Bruno Henrique bem aberto aqui pela esquerda dificultou a participação do Gerson, porque o Gerson não caía por esse setor. E, principalmente, o Ayrton Lucas, no primeiro tempo, não subiu. Quando subiu esporadicamente. O Ayrton Lucas jogou muito preso aqui nesse setor, fazendo aqui a saída pela esquerda. Então, esse posicionamento do Flamengo no primeiro tempo dificultou e muito furar essa marcação que o Tique Arce colocou no time do Paraguai, no time do Olímpia. Só que o lance que muda o jogo, ele acontece aos 2 minutos do segundo tempo, exatamente após a parada, né, o intervalo, quando o Sampaoli corrige esse defeito que eu trouxe agora para vocês, dessa entrada do Flamengo dessa forma, atacando dessa forma. O que o Sampaoli faz? Como o Olímpia praticamente não atacava o Flamengo, né, foram 2 bolas na trave, mas foram 2 bolas totalmente fora do padrão de construção de jogada, o que o Sampaoli fez? Ele traz o Gabigol um pouco mais para cá, joga o Bruno Henrique aqui para fazer uma dupla de atacantes com o Gabigol, abre o Gerson pela esquerda, o Arrascaeta com muita liberdade para circular, principalmente aqui no meio de campo, junto com o Everton Ribeiro, o Wesley bem aberto pela direita, e o Ayrton Lucas vem fazer a construção do jogo pelo meio. Ele vem ocupar esse corredor aqui, ó. Ocupando esse corredor, o Flamengo cria uma superioridade também numérica no meio de campo e passa a levar o quê? Mais perigo ao time do Olímpia. Praticamente o Flamengo joga dessa forma aqui, ó. 1-2-1-5-2. O Flamengo passa a atacar com quase 7 jogadores. O Ayrton Lucas faz esse balanço aqui, ó. Defesa-ataque, principalmente por esse corredor aqui, ó. Então, essa disposição aqui fez com que a defesa do Olímpia se mexesse e até rolar o ajuste defensivo do Olímpia para brecar essa mudança do Sampaoli. O que aconteceu? O Gabigol sai da área, recebe a bola, o Bruno Henrique se infiltra, o Gabigol cruza, Bruno Henrique cabeceia, gol, Flamengo 1-0. Ou seja, a velha jogadinha do Flamengo de 2019 volta a funcionar e a fusão acontece novamente. Gabigol lançando, Bruno Henrique marcando. Então, o padrão de ataque do Flamengo, que já está na memória ali dos jogadores, decidiu o jogo de ontem. 1-0 com o passe do Gabigol para o Bruno Henrique. Quando o Bruno Henrique e Gabigol estiveram juntos em campo, é um dado bem interessante, o Flamengo teve quase 65% de aproveitamento, sendo 177 jogos, 102 vitórias, 39 empates e 36 derrotas. Além disso, os atacantes marcaram 167 gols nesse período. Né? Para vocês verem como que essa dupla funciona tão bem, né? Essa dupla aqui, ó, Gabigol e Bruno Henrique, essa foto é de ontem, a fusão, né? A famosa fusão que eles falam. Já tinham feito isso no jogo contra o Grêmio. Naquele jogo, o Bruno Henrique deu passe para o Gabigol. Então, realmente é uma dupla
muito importante na história do Flamengo e volta a ser importante com o retorno do Bruno Henrique atuando e jogando em um nível mais elevado, retornando de lesão, aquela coisa toda, mas é um jogador extremamente eficiente e importante nos momentos decisivos. Um jogador que me chamou a atenção no jogo de ontem foi exatamente o jogador Wesley. Aqui está o mapa de calor do Wesley. Me chamou a atenção que o vigor físico do Wesley. Olha só como o Wesley correu de uma ponta a outra, fazendo esse corredor pela lateral direita, apoiando e defendendo quando necessário, sempre muito bem na cobertura e também no apoio, chegando bem na frente, fazendo o combate aqui na primeira linha, na linha defensiva do Olímpia, pressionando a saída de bola do Olímpia. Então, realmente um jogador que me chama muito a atenção a questão física do Wesley. Isso realmente salta aos olhos porque é um jogador jovem, mas que está criando uma maturidade muito grande, né? E ontem fez mais um belo jogo, um bom jogo. Se destacou para mim, foi um dos destaques da partida de ontem pelo lado do Flamengo. Mesmo perdendo o jogo, o Olímpia não mudou sua postura. Continuou jogando atrás, continuou picotando o jogo, fazendo faltinhas. Inclusive, achei que a arbitragem foi muito mal no jogo de ontem. Mais uma arbitragem terrível, né? Sem critério, dava falta contra o Flamengo, não dava a favor do Flamengo. Jogadores do Olímpia fazendo rodízio de falta, entrando no tornozelo. Então, assim, achei a arbitragem bem confusa no jogo de ontem, perdeu a mão ali. E o Olímpia se aproveitou disso e fez cera, né? Picotou o jogo, porque mesmo perdendo por 1-0, o Olímpia se comportou como se fosse um bom resultado para o time do Paraguai, né? Uma vez que vai jogar lá em Defensores del Chaco semana que vem, lá em Assunção, capital do Paraguai. Bruno Henrique e Davi Luiz ainda tiveram cada uma oportunidade de fazer o segundo gol. A do Bruno Henrique, o gol perdido, foi sim. Na hora eu cheguei até a gritar gol, porque eu vi a bola indo na direção do gol, mas ele não colocou a curva suficiente para ela entrar no gol do Spínola. Ela passou bem perto da trave, mas a bola não chegou a entrar, por isso o placar permaneceu 1-0 para o Flamengo. De qualquer forma, o Flamengo ele consegue um bom resultado, a meu ver, que é a vitória. Vencer é sempre bom, e leva para o Paraguai a vantagem de jogar pelo empate. Aqui os números da partida, posse de bola do Flamengo muito alta, 75% contra 25% do Olímpia, foram 16 finalizações contra 5 do Olímpia. Há alguns jogos já o Flamengo não tinha a liderança no score de finalizações. No gol foi 5-0, lembrando que o Olímpia finalizou 2 vezes na trave dessas 5 finalizações. Para fora, 6-3. Chutes travados 5-2, escanteios 8-4, um impedimento. Olímpia, mais do que o dobro de faltas, 15-6, foi o que eu falei para vocês. Não, o Olímpia usou e abusou de fazer faltas no jogo de ontem para parar as jogadas. As finalizações de dentro da área, 10-3, veja que o Flamengo chegou bastante dentro da área. Finalizou bastante até de dentro da área. Só que uma bola só que entrou, que foi o gol do Bruno Henrique. Aos passes, 703 contra 237 do Olímpia. Uma média alta de acerto de passe, 90%. Então, assim, o Flamengo foi muito bem, a meu ver, no jogo de ontem. Apesar da vitória magra de 1-0, eu achei que o Flamengo, no segundo tempo, principalmente, atuou muito bem. Aqui o campinho, para vocês terem uma ideia de como o Flamengo controlou o jogo. O jogo se desenrolou do meio para frente, né, no campo de ataque do Flamengo. 49% no meio, 37% no campo de ataque do Flamengo. No campo de ataque do Olímpia, somente 14%. Então, quer dizer, o Flamengo foi dono do jogo, né, foi senhor da partida, mas não conseguiu fazer o segundo gol, que daria uma tranquilidade ainda maior para o jogo de volta que acontece na próxima semana. Uma questão que rolou depois da partida foi a entrevista coletiva do Jorge Sampaoli. Até o Matheus Cunha estava ao lado dele, e obviamente alguns jornalistas perguntaram a respeito do caso relacionado ao Pedro, a agressão do Pedro, e as respostas foram protocolares, principalmente pelo lado do Matheus Cunha, que não quis, né, obviamente, como já era de se esperar, né, não quis criar mais polêmica em relação ao caso, e o Jorge Sampaoli
deu duas declarações que me chamaram a atenção. Uma em relação ao ex-preparador físico, Pablo Fernandes, o cara que agrediu o Pedro, e outra declaração em relação ao Pedro, quando ele foi perguntado sobre a possível presença do Pedro no jogo de domingo contra o Cuiabá. Vamos ver aqui, ó. Em relação ao Pablo Fernandes, me expressei publicamente sobre um fato pontual de duas pessoas. O que Pablo fez foi lamentável. Teve que deixar o clube. Sempre que tenho que falar com meus companheiros de trabalho, eu falo da porta para dentro. Então o tema está resolvido. Não tenho nada mais a falar sobre isso. Então saiu pela tangente, não quis ali se complicar, resposta protocolar. E com relação à presença do Pedro no jogo de domingo contra o Cuiabá, né, ele também respondeu: todas as pessoas que trabalham comigo no Flamengo são minhas pessoas. Né? Ele falou minha gente, até ele usou o termo minha gente aqui, ó. Pedro é minha gente. Eu tenho que proteger o Pedro e resolver toda a situação da porta para dentro. Jamais falaria de um jogador meu. Pedro não jogou hoje porque o clube determinou uma suspensão. Ou seja, ele não teve a ver com esse processo de punição do Pedro. Amanhã será parte do grupo. Realmente, hoje, no dia de hoje, na sexta-feira, o Pedro se apresentou e treinou normalmente. E se estiver em condições, poderá jogar ou não no domingo, comentou o treinador. E se poderá jogar ou não no domingo, de acordo com aquilo que o Sampaoli achar que tem que fazer para escalar a equipe no domingo, que é o próximo jogo do Flamengo, jogo entre Cuiabá e Flamengo na Arena Pantanal, 18ª rodada, dia 6 de agosto, às 20 horas, jogo tarde para um dia, né, de domingo, jogo que acaba ali perto das 10 da noite, né, realmente um horário bem ruim para essa partida, mas provavelmente é em função do Flamengo ter atuado pela Copa Libertadores ontem à noite. Então tem que dar um período de recuperação para os atletas, dar um espaço aí de tempo para que possa entrar em campo pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A ver agora como esse time do Flamengo será escalado pelo Sampaoli nessa partida no próximo domingo. Uma vez que o Cuiabá vem fazendo boa campanha, é o 9º colocado no Campeonato Brasileiro, uma campanha até surpreendente ali, está no grupo de cima ali, né, da classificação, entre os 10 primeiros, e atuando, né, no seu campo vai exigir um pouquinho de trabalho do Flamengo. Só que, na minha visão, eu acredito que o Sampaoli deva colocar um time misto, preservando alguns atletas, principalmente aqueles mais decisivos, para a próxima partida da outra quinta-feira contra o Olímpia, o jogo de volta lá no Paraguai. No domingo nós traremos um abre o jogo sobre essa partida, Cuiabá e Flamengo, para trazendo, né, as projeções táticas de como o Flamengo pode atuar, alguns destaques pelo lado do time do Cuiabá. Tem o Daverson, né, que foi um algoz do Flamengo naquela fatídica final da Libertadores de 2021, com aquela pichotada do Andrés Pereira, e a ver como o Sampaoli irá montar esse time para o próximo jogo do Flamengo. Então é isso, galera. Pedir para vocês se inscreverem no canal, acionarem o sininho para receber as notificações, deixa o like, participe nos comentários e divulgue para os amigos e as amigas que torcem para o Flamengo, para que eles possam se inscrever e dessa forma o canal crescer ainda mais e trazer cada vez mais conteúdo de boa qualidade. Vou me despedindo de vocês, se cuidem e saudações rubro-negras.